Queridos, eu quero falar subordinado ao tema: por que você quer desviar? Eu vou mostrar dois motivos pelos quais crentes que estão aqui me escutando estão desviando. Duas causas pelas quais você que está nos assistindo na internet estão virando as costas para Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 10, o versículo 22 diz: mas ele, pesaroso desta palavra, se retirou triste. Só essa parte, se retirou triste. Só vocês, se retirou triste. Porque possuía muitas propriedades. 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Pastor Gion, pastor Stephanie, meu muito obrigado. Que Jesus continue sustentando este casal, prosperando o vosso ministério, guardando vossa família e vossa igreja a quem Ele vos confiou. Muito obrigado, Thales, um prazer conhecê-lo pessoalmente. João, um prazer revê-lo. Que Jesus te abençoe e te use cada vez mais. A irmã cantora, compositora, missionária Isadora Pompeu, missionária, musicista. Carol, ela toca, musicista, canta, só prega, pregadora, missionária. Minha irmã, me perdoe, não memorizei o seu nome. Tamará, que Jesus te use cada vez mais e continue respondendo suas orações e preservando ministérios pelos quais a senhora tem intercedido. Amém? Queridos, é um prazer estar de volta a esta casa onde tem um povo que ama o poder de Deus e ama as Escrituras Sagradas. Em Marcos 10, Jesus pregou sobre dois assuntos complexos. Jesus trata sobre o divórcio, respondendo que era necessário voltar ao princípio, onde o plano de Deus para a família é a base do casamento. Depois, Jesus prega sobre humildade. Roma dominava Israel e Roma não aceitava o termo, a vivência da humildade entre as pessoas. Foi Cristo, o Evangelho e o cristianismo que deu origem ao termo e ao estilo de vida humildade. Jesus pregando sobre esses dois assuntos, alguém percebeu que o sermão de Jesus era especial, diferente. Como diz os últimos versículos de Mateus 7 e o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, Jesus era o maior pregador de sua época. Alguém percebeu a capacidade exegética, hermenêutica, homilética, ou seja, a capacidade que Jesus tinha de ministrar, de pregar, atrair as pessoas, transformar a vida delas através daquilo que ele pregava. É um jovem rico que percebeu essa diferenciação no pregador Jesus. Ele é religioso. Jesus disse no versículo 19 que ele sabia os mandamentos. Ele é rico, ele é jovem, ele é religioso. Ao ver que a pregação de Jesus é diferente, ele vem correndo. O texto diz no versículo 17 que ele corre e fica de joelhos diante de Jesus publicamente. E quando ele se ajoelha publicamente, ele faz a pergunta mais importante da vida de todo ser humano: bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Para Cristo, o que ele deveria fazer, Jesus disse, mas ele pensou que o que ele havia deixado de fazer poderia lhe garantir a vida eterna. Mas perceba, ele chama Jesus de bom mestre. Naquele momento, Jesus, sendo Deus entre nós, percebe uma combinação
de seriedade e ignorância. Ele deseja realmente a vida eterna, mas do jeito que ele aborda Jesus, ele erra, pois para ele Jesus não passa de um mestre bom. Ele compara Jesus com os outros mestres da época, mas Jesus, comparado aos outros, é simplesmente um mestre bom. Nesse momento em que ele se interessa por salvação e vê Jesus como um bom mestre, Jesus o exorta por amor. A cristologia dele era falha, era defeituosa. Existem muitos tipos de cristologias defeituosas em nossa nação e estão na internet para todo mundo ver. O adventismo coloca Jesus e Miguel no mesmo nível. O Islã coloca Jesus e Maomé no mesmo nível. O catolicismo coloca Jesus divino, Maria divina e os outros santos a quem se pode invocá-los no mesmo nível. Se você eleva Maria, criatura, ao nível de divina, você está trazendo Cristo ao nível dela ou elevando-a ao nível de Cristo. Se você considera Jesus como mais um profeta, como se entende foi Maomé, você está elevando o homem e diminuindo Cristo. Se coloca Cristo no mesmo nível de Miguel, Miguel criatura, Jesus criador, está se elevando a criatura e diminuindo o Criador. Mas Paulo disse a Timóteo: não existe outro mediador entre Deus e os homens, só existe um, Jesus Cristo, homem. A cristologia daquele homem diante de Jesus se revela falha. Então Jesus lhe pergunta: por que me chamas bom? Se só existe um que é bom e esse é Deus. Preciso de sua atenção agora. Por que me chamas bom? Se só existe um que é bom e esse é Deus. Se ele o chama de bom, ele tem que reconhecer que Jesus é Deus. Se ele chama Jesus de bom mestre, ele coloca Jesus no mesmo nível de outros mestres, com o diferencial é de que Jesus é bom. Mas se Jesus é só mais um mestre, Jesus não pode ser bom como qualquer homem, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, que ninguém é bom, humanamente falando, em nossa natureza humana. Se Jesus é bom, ele tem que reconhecer que Jesus é Deus bom, o suficiente para ter misericórdia dele, que é pecador. Se Jesus é bom e não é Deus, ele tem bondade, mas não tem poder para transformar aquele pecador. Então ele precisa corrigir a cristologia, ele precisa enxergar Cristo de modo correto, porque não existe salvação onde não se enxerga Cristo do jeito que ele deve ser visto. Quando Jesus o corrige dizendo: por que me chamas bom? Se só há um que é bom e esse é Deus, Jesus não está negando sua divindade, Jesus não está negando sua bondade, Jesus está mostrando a hipocrisia no coração do rapaz. Ele veio correndo, ele se prostra publicamente, como acontece em muitos cultos, como acontece com muitas pessoas. Eu sou de Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é o melhor que existe, não tem ninguém como Jesus, eu quero Jesus. Só que Jesus é Deus, e Jesus conhece o coração daquele homem. Sabendo o coração daquele homem, Jesus vai mostrar que ele é hipócrita, que não quer renunciar, e Jesus vai revelar quem é o Deus no coração dele. Jesus começa por aquilo que o jovem se gloria. Jesus diz no 19: tu sabes os mandamentos, não adulterarás. O que é isso? Respeito pela família do próximo. Não matarás, respeito pela vida do próximo. Não furtarás, respeito aos bens
do próximo. Não dirás falso testemunho. Respeito à integridade e à honra do próximo. Não defraudarás alguém. Respeitar o suor do outro. Honra teu pai e a tua mãe. Respeitar quem já viveu o seu futuro. Honrar quem já viveu aquilo que você ainda vai viver. Perceba que Jesus não citou os mandamentos da verticalidade. Jesus citou apenas mandamentos horizontais. Meu compromisso com você, seu compromisso comigo. Jesus não cita compromisso entre o homem, do homem para com Deus. Jesus cita os compromissos de mim para ti, de ti para mim. Não sei se mim existe, mas bora lá. Jesus está dizendo: eu sei o que você sabe. Quando Jesus diz que sabe o que o rapaz sabe, o rapaz se gloria e diz: isso aí é comigo. Tudo isso eu pratico desde quando eu era mais novo. Ele está acostumado a não fazer. Não adultero, não mato, não furto, não minto, não defraudo, honro papai e mamãe. Perceba que a prática dele é não fazer. Então agora Jesus mostra o que é o verdadeiro evangelho. Você está se gloriando do que não fazer. Agora eu vou te mandar fazer. Versículo 21. Vai, vende tudo quanto tens, pega o dinheiro, dá para os pobres, terás um tesouro no céu. Então vem, toma a sua cruz e me segue. Opa! Ele não estava se gloriando do eu não faço, eu não faço, eu não faço. Agora Jesus diz: tudo bem, você está acostumado em não fazer. Evangelho é deixar de fazer e passar a fazer. Não adianta parar de mentir. Tem que passar a falar a verdade. Não adianta virar as costas para o mundo. Tem que entrar de frente, de peito, se entregar totalmente ao Evangelho de Cristo. Não adianta deixar de roubar. Paulo ensinou aos Efésios. Mas é necessário passar a trabalhar. Perceba que Jesus está ensinando o princípio da salvação. Não é apenas deixar de fazer, mas me obedecer. Quando Jesus lhe ordena vender tudo que tem e dar aos pobres, Jesus não está dizendo que você tem que abrir mão de tudo que tem e dar aos pobres e se submeter a esse tipo de governo socialista como comunista e só usurpar daquilo que é chamado de obra social do governo. Não. Perceba que Zaqueu prometeu devolver o que havia tirado, se havia tirado de alguém. As mulheres ricas serviam a Jesus com seus bens. E Jesus nunca os mandou empobrecer. Mas esse aqui, Jesus mandou abrir mão de tudo que tinha para segui-lo. Por quê? A gente volta para o que Jesus disse. Por que você me chama de bom? Se só existe um que é bom e esse é Deus. Porque no coração dele, Jesus não poderia ser Deus. O Deus dele era o seu dinheiro, as suas riquezas. Qualquer coisa que domine sua vida antes de Cristo, acima de Cristo, ou queira competir no mesmo nível de Cristo, ele removerá, ele exigirá renúncia. A partir de agora, quando Jesus diz: abre mão de suas riquezas, me segue e terás um tesouro no céu, o texto diz que ele simplesmente virou as costas para Jesus. Aqui está o primeiro motivo porque crentes que estão me escutando aqui agora estão quase desviando e estão virando as costas para Jesus. Amor a bens materiais, por causa de coisas. Jovens estão se desviando por causa de conquistas terrenais. Casais estão se divorciando por causa de conquistas terrenais e propostas humanas. Ministros de Deus estão perdendo a essência.
Adoradores se tornaram profissionais, pastores e pregadores, deixando de anunciar o evangelho, tornando-se coaches, que tem o seu espaço reservado, mas não podemos coachizar o evangelho. Mas por causa de conquistas materiais, bens terrenais, tem gente virando as costas para Jesus. Um músico esses dias me chamou para tentar me exortar, porque eu falei que os melhores músicos que tocam nas músicas, nas bandas mundanas, são desviados da igreja. Preste atenção, os melhores são desviados da igreja. Como Daniel capítulo 1, Nabucodonosor quer no palácio os filhos de Israel. As bandas mundanas sabem que os melhores músicos estão na igreja. Você não fala, eu falo. Estão na igreja, porque cresceram tocando os hinos da harpa, cresceram captando músicas, tocando de ouvido. Mas de repente, as propostas mundanas a eles começam a chegar. E aí o dinheiro é garantido, o salário é garantido. Da mesma forma que pregadores estão abrindo mão de pregar o verdadeiro evangelho por causa de conquistas materiais, músicos também estão se submetendo a isso, e em suas fraquezas voltam aos vícios, em suas fraquezas se entregam à imoralidade sexual. Até postam a musiquinha que está com saudade da igreja. Esses dias eu estava no TikTok e eu vi uma música assim: eu me lembro que você sempre cantava na congregação. Aí eu ouvi a música e voltei. Eu pensei que a moça estava cantando. Achei linda a voz. Não foi na voz da Mara Lima nem da Shirley, mas era a própria moça cantando. E o TikTok deu a opção de passar para o lado. Eu passei para o lado e a segunda foto tinha a segunda legenda: motivo pelo qual eu não canto mais na congregação. E onde ela estava? Balada, cerveja na mão, cercada de amigos e amigas no tut. Ou seja, tem até saudade, mas as conquistas terrenais não deixam com que essa pessoa volte para papai. E aí, meu irmão, por que você virou as costas para Jesus? Por que você está querendo desviar? Porque eu sou crente, e como eu sou crente, eu tenho que mentir para vender mais. Eu sou crente, e o meu patrão está mandando eu trabalhar mais tempo, mais horas, está me tirando dos cultos. E aí eu te pergunto, o que você fez? Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho meu futuro para garantir. Pois é, meu irmão, a palavra de Cristo para a sua vida hoje é Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eugene Peterson, na versão A Mensagem, traduz assim: saibam que o lugar que você deseja mais estar é perto do seu tesouro, e é para lá que você acabará indo. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 7, Paulo disse: nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Versículo 10: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns, se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo diz no versículo 17 da primeira carta, no capítulo 6: manda aos ricos que não sejam soberbos, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas que coloquem sua esperança no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas. Eu estou falando a duas classes de pessoas: você que é rico e deixa de confiar em Jesus para confiar nas suas riquezas, você está em pecado, e Paulo diz que você está desviado, você está desviada. Você que é pobre e quer quebrar princípios, abrir mão do seu chamado, abrir mão de seu ministério,
para ganhar riquezas e conquistas rápidas, você está em pecado, você está caindo, você está desviando, e você pode apostatar definitivamente. Meu conselho é: cuidado, o que vem rápido acaba rápido, mas o que vem no tempo de Deus permanece. A Bíblia Sagrada diz, diferente do jovem rico, Hebreus 11, 24, quem me ouve? Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Faraó é o rei, a filha é a princesa. Filho de princesa é príncipe, mas ele disse: eu rejeito, eu não quero. Qual foi a escolha dele? Versículo 25: escolheu partilhar os maltratos do povo de Deus, maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Pastor, aqui dentro é muita tristeza e limitação, e lá fora? Lá fora é mais fácil. Pois é, só que a alegria de lá é passageira e vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, e em Cristo você tem certeza de alegria eterna. Olha o que diz o texto: ele preferiu sofrer com a igreja do que se alegrar sem a igreja. Versículo 26, 26, 26, 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Agora faça uma comparação comigo, por favor. Israel no Egito, comida de escravo, roupa de escravo, cama de escravo. Moisés no Egito, comida de príncipe, roupa de príncipe, cama de príncipe. Israel chega no deserto: estou com saudade do Egito, da comida de escravo, da roupa de escravo, do sepulcro de escravo. Qualquer prova, quero voltar para o Egito. É crente que veio para Jesus porque profetizaram que você ia ficar rico, e que não ia ter luta, e que não ia ter prova, e que agora é só vitória, a bênção é tua e acabou. E você acreditou. A prova veio, você se empolgou, mas quando vieram os espinhos, sufocaram a mensagem. E o que o materialista diz? Vou para o mundo, vou para onde a proposta é melhor. E Moisés? Moisés que tinha roupa de príncipe, comida de príncipe, cama de príncipe. Na prova disse: Deus, eu não vou sair daqui se tua presença não for comigo. Eu estou querendo lhe dizer, ou já estou lhe dizendo, coisas terrenais não podem sufocar a presença de Jesus na sua vida. 1 João capítulo 2 versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui não é humanidade, é sistema que se opõe a Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Querida de Deus, querido de Deus, ore como Salomão: Senhor, não quero coisas, não quero riquezas, eu quero sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria da sua parte, eu vou conquistar o que for necessário para a minha vida. Deu para entender essa palavra até aqui? Diga amém. Em segundo lugar, por qual motivo você está desviando? Eu disse que eu não ia alongar-me, e eu preciso de sua atenção. Tá feio tu virar as costas para a pregação antes que ela acabe. Segundo lugar, quando Jesus mostra que o amor ao dinheiro atrapalha o desenvolvimento do homem na sua salvação, os discípulos se assustaram e perguntaram: Senhor, então o que é que vai ser de nós? Ou seja, se ele que é rico não vai ser salvo, imagine nós que é pobre, quem é que pode se salvar? Então disse Jesus: para o homem isso é impossível. Isso o que? Se salvar. Mas não para Deus. Versículo 27: porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nesse momento, é mais ousado e começa a falar que é Pedrão: Senhor, nós deixamos tudo
para te seguir. Aí, meu irmão, quando Pedro diz que deixou tudo, todas as coisas, para seguir Jesus, ele está se diferenciando do jovem rico, que por causa de coisas, virou as costas para Jesus. Olha a resposta de Jesus: em verdade te digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida, com perseguição, e na vida futura, no século futuro, a vida eterna. Me escute, você que está desviada, você que está desviado, você que não é crente, você que está nessa live. Por que você virou as costas para Jesus? Porque você fez o contrário do que Jesus ensinou. Enquanto Jesus está dizendo que quem deixa pessoas por causa dele, recebe 100 vezes mais em pessoas por causa dele, tem gente me assistindo e tem gente nos escutando aqui que está virando as costas para Jesus por causa de gente. E quem sai da igreja por causa de qualquer tipo de pessoa é porque nunca esteve na igreja por causa de Jesus. O contexto que eu estou pregando aqui é perseguição. Eu vou fazer o apelo para que você volte para Jesus. Essa palavra apelo é muito criticada e às vezes com razão. Eu vou fazer o convite para você entregar a sua vida para Jesus. E aí, pastor? E aí é o seguinte: pode ter certeza que os amigos da balada vão rir de você. Algum pode até falar: mano, parabéns, velho, ó, de boa, minha avó falava dessas coisas aí e era maneiro. Mas a maioria vai dizer: e a nossa cachaça? E o nosso cigarro? E as minas, velho? Não dá para andar com você, mas não. E você vai entender que você está perdendo irmãos lá fora para receber 100 vezes mais aqui dentro. Talvez você venha à frente, se entregar para Jesus, e quando você chegar em casa, o maridão vai dizer: lindo para sua cara, hein? E você vai dizer: que foi, meu bem? Ele vai dizer: eu vi na live, mandaram para mim, tu passou para a lei de crente? E você vai dizer: passei, meu bem. E se ele disser: ou eu, ou Jesus, ou eu, ou igreja, sabe o que é que tu vai dizer? Jesus, igreja. Porque não há ninguém que tenha deixado família por mim que não receba 100 vezes mais com perseguição. É claro que primeiro você vai evangelizá-lo: meu coroa, não faça isso, deixa eu te dar um beijo, bora namorar aqui um pouquinho, eu vou ler a Bíblia para tu, mostrar para você como que Jesus é maravilhoso. Mas se você é obrigada a abrir mão da vida eterna e da salvação por causa de gente, escolha Jesus. Você que está na prática da prostituição com seu namorado e com sua namorada, vocês dois prostitutos que não casaram, estão indo para a cama, ter relações sexuais, eu vou te chamar para se entregar para Jesus. E você pode vir se entregar a Cristo, mas vai ter que abrir mão da prostituta, vai ter que abrir mão do prostituto. Talvez ele não esteja aqui, talvez ela não esteja aqui, mas quando te encontrar você vai dizer: virei crente, me entreguei para Jesus, e a gente não pratica mais essas coisas. Por quê? Porque o pastor falou que é prostituição, e quem pratica prostituição é prostituto e prostituta. Alguém pode dizer: não, pastor, prostituto fica lá rodando a bolsinha para receber grana. Não, você é prostituta, a diferença é que é de graça, mas está na prática do pecado. Mas quando Jesus entra na sua vida, você perde esse tipo de gente. Eu já preguei em igrejas aqui no Rio Grande, não sei se é aqui, lá no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Preguei no sábado à noite,
E no domingo pela manhã, o jovem me chamou e disse: pastor, minha família me colocou para fora de casa, porque é tradicional no catolicismo e não aceita evangélico na família. Eu olhei para a igreja e disse: está aí a sua nova família. A minha esposa evangelizou uma moça chamada Hélvia. Ela mora em Luanda, África. A Hélvia se entregou para Jesus através do evangelismo da Luana. Um tempo depois, a Hélvia entra em contato com a gente, toda cortada. Titia, sabe o que é isso aqui? Sou eu tentando tirar minha vida. A Luana disse: Hélvia, o que aconteceu? Ela disse: desde quando eu me entreguei para Jesus, o meu pai abusa de mim sexualmente, com a permissão da minha mãe. E aí a mãe dela entrou na live e disse: quer comprar para vocês? Eu vendo ela. O nome dela é Hélvia, que significa luz. Ela sempre me incomodou, pior agora que ela aceitou esse Jesus. Desligaram na minha cara e na cara da Luana, bem na hora que eu ia mandar aquela mulher para o quinto dos infernos. Eu ia chamar a polícia para ir naquela casa. E desligaram a live. A Luana foi para a oração. Eu também fui para a oração, virei crente com a Luana. A gente ficou orando pela Hélvia. Uns 30 dias depois, ou mais, não lembro bem, a Hélvia entra em contato com a Luana, uma irmã em Cristo, a recebeu em casa, discipulou a Hélvia, e ela disse: titia, tô firme, ganhei minha sala de aula para Jesus, ganhei minha mãe para Jesus. E meu pai falou para minha mãe falou para o meu pai: ou ele se entrega para Jesus e para de fazer o que fazia, ou ele sairia de casa. Ele saiu de casa e eu e minha mãe estamos servindo ao Senhor. Eu estou dizendo a alguém aqui: não abra mão de Jesus por causa de gente. Em João capítulo 6, uma multidão estava abandonando Jesus. De repente Jesus perguntou aos discípulos: e vocês também não vão me abandonar não? Pedrão levantou e perguntou: para quem? Não é para onde, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ah, minha irmã, vai ter perseguição, vai ter quem te despreze, vai ter quem vire as costas, mas tem a igreja, é a família que Jesus estabeleceu na terra para cuidar de sua alma. Eu estou dizendo isso porque eu quero crer. Na realidade, eu creio. Eu não estou pregando a uma igreja que, quando as pessoas aceitam a Cristo e acaba o culto, cada um vai para a sua facção, porque essa expressão Paulo usa em Filipenses 2, não assusta não, gente, ô geração que, meu Deus do céu, facção dentro da igreja, cada um com seu grupinho. A pessoa acabou de aceitar Jesus, aí lá na porta tem um grupinho da pizza. Qual é a pizza hoje? Aí tem um outro grupinho do churrasquinho, aí tem um outro grupinho do sanduíche. E a pessoa que aceitou Jesus, isolada no canto, sabendo que vai ter que abrir mão da homossexualidade, sabendo que vai ter que abrir mão de prostituição, sabendo que vai ter que abrir mão de coisas e pessoas para servir a Cristo. E você não pega o telefone, você não dá um livro, você não dá uma Bíblia. A igreja deve ser missionária. Para com esse negócio de olhar para o púlpito e dizer: canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Quem gera ovelha não é pastor. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Como é que você tem coragem de passar a semana e não evangelizar ninguém? Quem não crente você trouxe hoje? Ou você só está aqui para ser ministrado pela Isadora, pela Carol e pela minha vida? Vou lá ver a Carol de perto, vou lá ver a banda, vou lá ver a pregadora Carol. Ah, irmão, amadureça. Vou lá ouvir o Eliseu Rodrigues. E aí? Já escutou a gente? E agora, meu irmão? Tirou sua fotinha, fez sua live, fez seus videozinhos. Jesus está dizendo: almas, almas, pessoas, gente. Criticar
aos outros é fácil, e você faz o quê? Pastor, eu sou bíblico, eu congrego longe de casa, porque a igreja longe de casa está mais perto da Bíblia. Eu prefiro a igreja longe de casa e perto da Bíblia do que a igreja perto de casa e longe da Bíblia. Que bonitinho! Anda quilômetros para chegar no evento, mas não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Aí eu pergunto: será que alguém que se entregar para Jesus hoje e a família colocar para fora, a igreja vai cuidar? Sua oferta é a mesma há 15 anos, há 20 anos, nunca muda, nunca altera. Mas eu duvido que o plano da Netflix é o mesmo. A cada ano você atualiza. É Paramount, é Premiere, é HBO, Tibuei, um monte que tem aí, Disney. Mas você não aumenta a sua oferta missionária. Chegar no tribunal de Cristo, ele vai perguntar: cadê suas obras? Cadê as almas? Cadê a gente? Jesus quer gente, meu Deus do céu. Gente, pessoa, alma. Ele veio como gente, ele andava entre as gentes, ressuscitou com o corpo humano como gente, e vai voltar para arrebatar gente. Céu é lugar de gente. Não, pastor, mas eu já estou cheio de problema, então eu vou sair da igreja, porque a igreja está cheia de problema. É verdade, é porque tu está aqui que a gente tem problema. Se você não tivesse problema, você não estaria aqui. Se eu não tivesse problemas, eu não estaria aqui. Aqui é casa de quem depende da graça. Quem pode levantar a mão? Diga: Jesus, eu quero ser uma bênção para quem se entregar para ti hoje. Não minta não. Olha isso, eu encerro agora, que eu falei que eu não podia alongar a minha pregação, porque eu quero fazer o apelo. Olha isso aqui, Jesus disse: não há ninguém que deixe essas pessoas por mim, que não receba 100 vezes tanto já nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, mãe, as irmãs do ciclo de oração que vão orar por você, irmãos, os jovens que vão caminhar com você, irmãs, as irmãs que vão sofrer com você, filhos. Você também, quando aceita Jesus, você vai ter que encontrar gente aqui que também depende de você. Você vai parar de pensar que é só você que sofre. Coitadinha de mim, coitadinho de eu, se sentindo triste lá no Facebook. Não, aqui é um fraco segurando na mão do outro fraco, se enchendo da graça de Deus para chegar do outro lado. Quando você se entrega para Jesus, você se torna responsabilizado a cuidar de gente. Se prepara para dar um glória lindo, que eu vou encerrar. Aí talvez você diga: mas pastor, se eu for abrir mão de coisas e pessoas para me entregar para Jesus, eu vou ficar por último, eu vou ficar para trás. É o que Jesus disse no 31: por isso vos digo que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Se você se entregar para Cristo, ainda que te coloquem no último lugar da fila, na hora certa Jesus aponta o dedo para você e diz: vou te usar como profeta, vou te usar como missionário, vou te usar como missionária. E Ele te traz para quê? Para cuidar de gente. Talvez a sua cura hoje esteja nisso. O que, pastor? Eu me responsabilizar por alguém. Talvez a sua cura hoje esteja nisso. Eu preciso compartilhar a dor. Se eu sofri e cheguei até aqui, eu preciso segurar na mão de alguém para também chegar até aqui. Quando Elias estava na caverna dizendo: agora eu vou morrer, aqui ninguém me acha, ninguém me vê, Deus apareceu e disse: eu tenho mais 7.000, mas eu vim atrás de tu. Mas de mim que estou querendo desistir. E agora você vai ungir profeta em teu lugar, Eliseu. Antes da caverna tu nunca vê Elias com unção,
mas depois da caverna ele tem unção para outro, até porque unção nunca é para você, é para outro. Então lembra que você fica nos cultos aí, ó, Senhor me usa como farol que brilha à noite, como ponte sou, enche-me, e você canta no worship, né? Até transbordar, e canta, e pede para encher, todo dia tu pede, todo culto tu pede, e não cuida de ninguém, exploda. Para onde é que vai tanto óleo, tanta unção, tanto poder, meu Deus? Como é que a gente extravasa em poder? O que eu aprendo aqui, eu compartilho lá, e vou trazendo mais um, mais dois, mais três, e vou cuidando, vou orando. Ah, mas tem outro grupo de pessoas aqui, pastor, eu já cuidei e viraram as costas para mim. Tu também, Jesus cuida de tu há tanto tempo e você já desviou. Jesus cuidou de Judas, Jesus cuidou de Pedro, mas deixa eu te falar uma verdade, é melhor ser traído como Jesus do que ser traidor como Judas, é melhor ser negado como Jesus do que ser aquele que nega como Pedro. Irmão, para de olhar para o outro, porque ele pode fazer o mal a você, mas é você que escolhe se você se tornará tão mal quanto ele. Não abra mão de Jesus, do seu chamado e do seu ministério por causa de gente. Faraó não tirou José da presença de Deus, foi Deus que trouxe, foi José que trouxe Deus para o Egito. Nabucodonosor não tirou Daniel da presença de Deus, foi Daniel quem trouxe a presença de Deus para a Babilônia. Roma não fez Paulo desistir de Deus, foi Paulo que abalou Roma. Foi a igreja que abalou Roma e abalou o mundo. Então, em nome de Jesus, não importa o que estão dizendo, o que postaram, o que falaram, mas é o meu passado, pastor. Você pecou há quanto tempo atrás? 10, 15, 20, levanta a cabeça. Há 2000 anos o sangue foi derramado lá na cruz para salvar e perdoar a sua alma.